You may never have heard of the Children of God. In public, members constantly invoke the name of Jesus. It's because of Jesus, he's everything. Hey, 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 hallelujah, hey, hey, hey. Learning how to share and give God's love away. I don't always understand why I can't. Você provavelmente nunca ouviu falar de Life with Grandpa. Na verdade, ele nunca passou na televisão e foi lançado somente em fitas VHS. Com o passar dos anos, praticamente se tornou uma lost media. Foi justamente isso que despertou minha curiosidade. And Jesus, please help me not to fall down or bump my head. And please give me a nice ride on the Yellow Duck. Cenários simples, fantoches, músicas infantis e um simpático vovô ensinando lições para as crianças. Keep on believing God answers prayer. Keep on believing he's still up there. Sorrows and troubles will soon disappear. Nothing can harm you when Jesus is near. A maior parte dos episódios falava sobre respeitar os pais, fazer orações e confiar em Deus. Continuing with some more lessons about prayer. Are you all ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, Lord. Such sweethearts. Então, eram lições que você encontraria facilmente em diversos programas religiosos da época. Até aquele momento, eu realmente não via motivo para tanta gente considerar esse programa tão estranho. O personagem principal era o vovô, e praticamente tudo girava em torno dele. But it's my kite. But wouldn't you like to pray that some poor little boy who doesn't have so many toys and blessings as you do will find your kite? Yes, Grandpa. Era ele que dizia às crianças o que era certo e o que era errado. Em nenhum momento, alguém questionava suas decisões. Ele era tratado como sendo quase uma entidade religiosa, e sua palavra era sempre tratada como a verdade absoluta. Ao lado dele estava a Mãe Maria, que quase não tinha voz própria. Ela apenas reforçava tudo o que o vovô dizia. Também tinham as crianças, Davidito, Dávida e Tete. Davidito, inclusive, recebia um tratamento especial, com mais tempo de tela e presentes. Ele era descaradamente o favorito do vovô, muitas vezes sendo mimado e colocado como uma criança diferente das outras. Mas tinha algo problemático. Com o tempo, ficava claro que o programa ensinava, acima de tudo, que a autoridade nunca deve ser questionada. That sounds like a good one. Okay, here we go. Então, esse era o núcleo familiar de Vida com o Vovô. Os únicos outros personagens recorrentes eram Tia Sarah e o Tio Elf, um casal que frequentemente aparecia pela casa ajudando a cuidar das crianças. Thank you, Uncle Al. It's called a kite. Conforme os episódios iam avançando, tudo ficava cada vez mais estranho. Em um momento, um dos personagens explica a uma das crianças que castigos e palmadas eram a solução para corrigir crianças teimosas ou que não obedeciam ao vovô. Jesus spanks us because he loves us and wants us to obey and be good. We're really sorry. We spanked you to help you understand how serious little disobediences are. Oh, how we cried when we thought how badly hurt we could have been because of our disobedience. Isso mostrava que as crianças ou servos que não fossem obedientes tinham que ser disciplinados, até mesmo de forma física sem reclamar. Afinal, era um castigo por algo que eles fizeram. Também, o programa mostrava que não importasse o quanto se machucasse, você não deveria procurar um médico. Deus iria te curar se você orasse. Don't run down that gravel hill. Davida! Oh, Davida! She's bleeding and her cut is all covered with dirt. Please, Lord, heal Davida's cut. Você não deveria procurar se curar ou melhorar através de outras pessoas. Se você orasse e falasse com o vovô, tudo ficaria bem. No mínimo estranho.
E enquanto todos esses momentos já eram errados o suficiente, um ensinamento mais preocupante estava por vir. As músicas do programa geralmente tinham um tom alegre. Se você não refletisse na letra, poderia ser facilmente manipulado por aquilo. Em uma das músicas, ensinava quais eram os deveres das mulheres. So do the dishes and clean the floor, and God can show us something more. I'm ready for any job at all, whether it's great or whether it's small. I'm ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do God's will. A mensagem por trás da música é clara. Se você é mulher, então seu trabalho é cozinhar, limpar e ter bebês. E gravem essa parte de ter bebês. Ela vai ser muito importante. E é claro, na época essa mensagem não era tão preocupante assim, mas do mesmo jeito, a música repetia isso várias vezes, até aquilo ficar grudado na sua cabeça. Mas essa música era muito mais leve comparada a outras que viriam. Em um outro episódio, é mostrada uma sequência musical sobre o vovô. Ali, ele é mostrado como um cientista sempre ocupado trabalhando. E a música foca mais no interesse amoroso do vovô. Ele está apaixonado por um robô. Um robô com cabelos longos e, bem, a imagem por si só já fala. Para mim, fica claro que o robô é uma representação das mulheres, onde o vovô, que seria o homem da casa, está sempre ocupado, e a mulher, que é comparada a um robô, fazendo todos os serviços domésticos. Embora ao contrário da música anterior, que era degradante, essa música é abertamente pervertida, porque não só mostra o robô sexualizado, como também mostra o vovô apalpando o robô. E essas perversões não se limitavam às imagens. É bizarro por vários motivos, mas acho que o maior é que o programa, teoricamente, foi feito para crianças. O mais perturbador de tudo é a constatação de que esse material adulto não era novidade no mundo de Life with Grandpa. Antes do programa oficial que saiu nos VHS, existia uma série de livros ilustrados pouco conhecida, chamada de Life of Grandma. E o programa que vimos aqui era praticamente uma adaptação, quadro a quadro, dessa série de livros, com os mesmos personagens e histórias exatas. E assim como o programa, a série também era um guia religioso criado para crianças. Mas esses livros também tinham um lado muito sombrio, e na verdade era bem pior que o programa. No capítulo sobre os pais, é mostrada uma cena em que Tete e Davidito questionam por que têm cores de pele diferentes, apesar de serem irmãos. Vovô explica de uma forma totalmente inapropriada. Veja, Deus usou Timothy e Carlos apenas para sim, é essa palavra, apenas para ter relações com a mamãe, para que eu pudesse ter vocês dois. Eles eram apenas como um instrumento ou ferramenta que Jesus usou para ajudar a criar vocês. Crianças maravilhosas, para o seu reino. Louvado seja o Senhor. Isso era seguido por uma explicação detalhada da cena. Ele detalhava o ato para as crianças e para nós, incluindo imagens daquilo. Mas depois de tudo isso, uma questão ficou pairando na minha cabeça. Como um programa que era infantil e religioso tinha tanta coisa pervertida? Por que ele era tão errado? Depois de pesquisar mais um pouco, descobri que a resposta estava no criador dos livros e o verdadeiro motivo do programa existir. David Berg. One sat alone beside the highway, begging. No início, David pregava sobre os ensinamentos padrões da Bíblia, mas depois de um tempo, ao conseguir mais membros e força por meio das Escrituras, ele começou a ir para outro lado. Ele começou a dirigir aos seus seguidores pensamentos próprios e criou imagens ilustradas chamadas de Cartas do Mo. Com o tempo, ele fez esses pensamentos próprios se misturarem com fatos bíblicos, pregando suas próprias ideias. Nascido em 1919, antes de criar seu próprio culto, David Berg era alguém que dizia seguir o cristianismo, mas queria algo mais da religião. Ele sonhava em um dia fundar o seu próprio grupo com seus próprios ensinamentos.
Em 1968, aos 50 anos, decidiu que era hora de fazer exatamente isso. O grupo começou na Califórnia e teve vários nomes, mas o mais conhecido é Filhos de Deus. Berg buscava seguidores que tinham alguma instabilidade mental, ou hippies para entrarem no seu culto. No auge, o grupo chegou a ter impressionantes 10.000 membros. Berg escrevia várias cartas que continham previsões, que, segundo ele, recebia diretamente de Deus. Em uma dessas cartas enviadas em 72, Berg afirmou que Deus destruiria os Estados Unidos e que o grupo precisava fugir do país imediatamente. O plano dele era que o grupo saísse dos Estados Unidos e se espalhassem pelo mundo, fundando lares comunitários e fugindo do resto da sociedade. Ao todo, a seita se espalhou por 70 países diferentes. Isso deixou o grupo fora do controle dos Estados Unidos. Isso significava que Berg agora podia escapar de muito mais coisas do que antes. E como era de se esperar, foi nesse momento que ele começou a exercer um controle mais rígido. Os membros eram obrigados a entregar todos os seus bens ao grupo e cortar todo o contato com familiares e amigos que não eram crentes, isolando-os completamente do mundo exterior. Essas restrições também se aplicavam à mídia que consumiam. Nada que viesse fora da família poderia ser assistido. Então ele produziu milhares de conteúdos próprios para seus membros assistirem. Mas obviamente não eram somente para entretenimento, mas sim para fazer lavagem cerebral e doutrinação. Desde o nascimento, as crianças eram obrigadas a consumirem aqueles conteúdos. Os temas principais para as crianças eram: você não deve questionar nada, apenas obedecer. Por isso, vimos em Life with Grandpa esses temas serem o conteúdo principal. Mas o mais pesado sobre esse culto nem era isso. Quando eu parei para analisar, eu percebi que o mais estranho é que a família era um culto sexual. When you think of Adam and Eve in the Garden of Eden, a beautiful naked man and a beautiful naked woman would of course naturally do as soon as they saw each other and nobody else around, that's all it took. Que nojo. Esse homem era extremamente nojento. Eu, sinceramente, não tenho outra palavra para descrever ele. I think Adam and Eve are over there behind those bushes right now, busy making. Mas algo mais nojento e repugnante estava por vir. Quando a grande maioria dos seguidores estava fora dos Estados Unidos, ele começou a pregar algo que ele mesmo chamava de Lei do Amor, que dizia que os seguidores deveriam mostrar amor a outras pessoas em formas de relações adultas, e que os servos que eram casados deveriam abrir seus relacionamentos para conseguir demonstrar mais amor a outras pessoas. I practice what I preach, and I preach sex, boys and girls, hallelujah! Obviamente, esse homem não seguia nem de perto o que a Bíblia realmente diz. Ele era mais um homem que usava a palavra de Deus como forma de manipulação. Mas se essa história acabasse aqui, ainda seria pouco. Ele também pensou em uma forma de ganhar dinheiro. Ele começou a exigir que as mulheres do culto fossem a bares à noite e saíssem com homens solitários, com a desculpa de demonstrar amor. Mas que elas deveriam cobrar por isso e dar todo o dinheiro ao culto. E ele exigia isso de todas as mulheres do culto, inclusive das casadas. Isso era monitorado. Todo mês, ele pedia relatórios para os líderes de cada comunidade para garantir que esse movimento estava sendo feito. As mulheres que não praticassem isso deveriam ser expulsas do grupo. Muitas mulheres do culto acharam aquilo um absurdo, mas elas meio que eram obrigadas a participar. Elas saíram dos Estados Unidos, estavam sem nada, moravam em lares comunitários, que eram fornecidos por David Berg. Se elas não fizessem o que ele mandava, eram expulsas e não tinham onde ficar nem o que comer. Então, praticamente, David obrigava as mulheres a se prostituírem. E ele não tinha nenhuma vergonha disso. Inclusive, chamava as mulheres de prostitutas de Deus. Ao longo de suas cartas do Moe, Berg também começou a pregar que as crianças deveriam participar desses assuntos e da demonstração de amor. Ele dizia simplesmente que a idade não importava. Berg declarou temporada aberto para a pedo. Isso também passou a ser obrigatório no culto. Berg pediu que todos os pais enviassem vídeos dos seus filhos dançando de formas erradas.
Então, ele compilou todos os vídeos enviados e o chamou de o vídeo perfeito e mandou a todos os membros do grupo. Akita shared with us the video that just came from World Services, and it was so inspiring. It was so beautiful. The love video. Life with Grandpa foi literalmente criado para doutrinar crianças em um culto sexual depravado. Right thing is To obey. As crianças estavam sofrendo lavagem cerebral. Os adultos, até mesmo os pais, faziam coisas horríveis com elas. E David Berg fazia parecer normal. Então reassistir a Life with Grandpa com esse contexto era muito pior. God created boys and girls able to have children by about the age of 12 years of age. E sim, David Berg praticou esse comportamento errado com seus enteados e netos. O grupo escapava dos julgamentos. David não estava mais nos Estados Unidos, e todos os servos eram obrigados a mudar de nome ao entrarem no culto. Mãe Maria, na verdade, se chamava Karen, esposa de David na vida real, que o ajudava a comandar o culto e a facilitar esses atos. David também era casado com várias pessoas no mundo real, inclusive com 2 personagens do próprio programa, Mãe Maria e Dávida. Sim, Dávida, sua enteada de 5 anos na época. Ela não foi a única vítima de Berg. Tete também foi sexualizada publicamente por Berg, com histórias e ilustrações feitas retratando suas fantasias sobre ela. Ela também alegou ter sido abusada por Berg e por muitos outros no grupo. Mas a pior história, com certeza, era a de Davidito. Thank you, Jesus. He never fails. Do you pray and expect miracles? Seu nome verdadeiro era Rick Rodrigues. Quando bebê, foi adotado por David Berg, depois que Maria o concebeu com outro homem durante uma das noites obrigatórias do culto. Como primeiro filho de Berg, ganhou o apelido de Davidito, que significa o amado. Berg via a criança como um Messias. Ele dizia aos seguidores que Davidito um dia salvaria todos do Apocalipse. Lembram dos livros? O que o livro realmente mostrava era o quão gravemente Davidito era abusado. Não vou entrar em detalhes, mas já que tudo foi documentado, temos todos os registros desde o nascimento por todas as coisas horríveis que ele passou. Apesar das provas, quase ninguém foi punido. Davidito cresceu, conseguiu fugir para os Estados Unidos, mas o trauma o consumia. Em um fórum de sobreviventes, ele publicou um desabafo intitulado Life with Grandpa, expondo todo o horror que viveu. Em 2005, Rick gravou um vídeo confessando seu plano, acabar com a vida da sua mãe, Karen, que era a Mãe Maria, e outros líderes do culto para vingar todas as crianças abusadas. Ele chegou a mostrar as ferramentas que usaria. Não conseguindo encontrar a mãe, localizou Angela, uma das babás que o abusou quando criança. Convidou ela para jantar, fingindo querer voltar ao grupo. No meio da conversa, ele simplesmente explodiu. E, bem, não vou dizer exatamente o que ele fez com ela, mas foi bem ruim. Depois de fugir do local, ligou para a ex-esposa, confessando o crime e dizendo que fez aquilo principalmente pela irmã Tete. Sem conseguir alívio, parou o carro em um estacionamento escuro e acabou consigo mesmo. Sua morte chocou o mundo e os sobreviventes. O vídeo final dele rodou em todos os noticiários e ajudou a acelerar o declínio do culto. A partir da história de Davidito, a pressão forçou o grupo a reduzir os abusos, e a morte de Rick serviu como último despertador para muitos membros ainda dentro da seita. Centenas de crianças ao redor do mundo receberam essas fitas em casa, sem imaginar que estavam sendo expostas à propaganda de um culto sexual que destruiu a vida de tantas pessoas. Rick Rodrigues, o menino que um dia foi tratado como Messias, terminou sua vida tentando vingar todas as vítimas que não conseguiram falar. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Eu sou o Abel e até logo.